Nesse vídeo você vai entender a sujeira que existe no futebol e como as casas de apostas esportivas estão envolvidas nisso. Apostar em jogos de futebol se tornou uma prática popular entre fãs do esporte. Mas será que estamos conscientes dos riscos que essa atividade pode trazer e o impacto que isso pode causar no esporte como um todo? Manipulação de resultados, o comprometimento do desempenho dos jogadores, o vício em jogos são apenas algumas das questões pertinentes a esse tema. E você se engana se acredita que os escândalos esportivos começaram a acontecer ou a aparecer na mídia somente agora. Em 1971, a Bundesliga alemã foi abalada por um grande escândalo de corrupção envolvendo jogadores, treinadores e árbitros. O escândalo ficou conhecido como o caso de manipulação de resultados da Bundesliga. A investigação começou quando um jogador chamado Klaus Fischer, do time Hertha Berlin, denunciou que havia recebido um suborno para perder um jogo contra o rival Schalke 04. A partir dessa denúncia, a polícia e a Federação Alemã de Futebol começaram a investigar o caso e descobriram que o problema ia muito além desse único jogo. As investigações revelaram que o suborno e a manipulação de resultados eram generalizados na Bundesliga, com jogadores e treinadores recebendo grandes quantidades de dinheiro para influenciar o resultado dos jogos. Os subornos eram muitas vezes pagos por apostadores e redes de apostas ilegais, que lucravam com as apostas fraudulentas. 10 jogadores e treinadores foram acusados e condenados por seu envolvimento no escândalo. Vários outros jogadores e árbitros foram suspensos do futebol profissional. O escândalo abalou profundamente a Bundesliga e o futebol alemão. Em 1980 foi descoberto um dos maiores escândalos de corrupção no futebol europeu. Ele envolveu uma série de jogos da Liga dos Campeões na temporada 79 e 80, que foram supostamente manipulados por uma rede internacional de apostas. O escândalo começou quando o presidente do Liège, um clube belga, alegou que um de seus jogadores havia sido abordado por um apostador que ofereceu dinheiro em troca de perder um jogo da Liga dos Campeões contra o Eintracht Frankfurt. A partir dessa denúncia, a UEFA e a polícia belga iniciaram uma investigação que levou a descobertas ainda mais alarmantes. A investigação revelou que um grupo internacional de apostadores havia manipulado uma série de jogos da Liga dos Campeões, oferecendo subornos a jogadores e árbitros para influenciar os resultados. Vários jogos, incluindo as partidas entre Liverpool e Real Madrid, haviam sido manipulados, com jogadores recebendo dinheiro para jogar mal ou árbitros favorecendo um time em detrimento do outro. O escândalo da UEFA de 1980 teve um grande impacto no futebol europeu, levando à suspensão de vários jogadores e árbitros e à criação de medidas mais rigorosas para prevenir a manipulação de resultados e a corrupção no esporte. Agora, trazendo um caso que aconteceu no Brasil, não podemos deixar de falar do famoso escândalo conhecido como a Máfia do Apito. A Máfia do Apito foi um escândalo de corrupção que abalou o futebol brasileiro em 2005. O caso envolveu a manipulação de resultados de partidas de futebol por meio do suborno de árbitros. O árbitro mais famoso envolvido no caso foi Edilson Pereira de Carvalho, que era considerado um dos melhores árbitros do país na época. O caso começou a ser investigado pela Polícia Federal em maio de 2005, após uma denúncia de um árbitro assistente que teria sido abordado por um intermediário para participar do esquema de manipulação de resultados. A partir daí, a polícia começou a investigar a rede de corrupção que envolvia árbitros, dirigentes de clubes e empresários do ramo de apostas. Durante a investigação, ficou constatado que alguns árbitros, entre eles Edilson Pereira de Carvalho, recebiam dinheiro para favorecer determinados times em partidas de futebol. As investigações apontaram que Edilson teria recebido cerca de R$50 mil para manipular o resultado de uma partida entre o São Paulo e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Edilson Pereira de Carvalho, que tinha uma carreira respeitada como árbitro, foi preso em 24 de setembro de 2005, juntamente com outros árbitros envolvidos no esquema de corrupção. Na ocasião, a polícia apreendeu diversos documentos, computadores e dinheiro em espécie, que seriam usados para subornar outros árbitros. Após a prisão, Edilson Pereira admitiu ter recebido dinheiro para manipular resultados de partidas, mas afirmou que nunca havia prejudicado nenhum time em particular. Ele foi suspenso pela Confederação Brasileira de Futebol e afastado do futebol por um período de 2 anos. Partidas arbitradas pelo senhor Edilson Pereira de Carvalho
na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005 e determino sejam elas realizadas novamente. O escândalo da máfia do apito teve repercussão nacional e internacional e levou a uma série de mudanças na forma como o futebol brasileiro é gerenciado. A CBF criou uma comissão de arbitragem para fiscalizar o trabalho dos árbitros e a polícia intensificou as investigações sobre a corrupção no futebol. No mesmo ano, em 2005, ocorreu um outro escândalo envolvendo manipulação de resultados de jogos de futebol. Dessa vez foi na primeira divisão do campeonato italiano. A investigação do escândalo começou quando o árbitro assistente da partida entre Juventus e Regina, Máximo De Santis, foi pego em escutas telefônicas discutindo a manipulação do jogo. Isso levou a uma investigação mais ampla, que revelou que vários árbitros, incluindo os mais renomados da Itália, foram subornados para favorecer certos times e alterar o resultado dos jogos. A descoberta chocou o mundo do futebol e teve um enorme impacto na Itália, onde o futebol é visto como uma parte central da cultura nacional. Vários clubes de futebol foram punidos, incluindo a Juventus, que foi rebaixada para a segunda divisão do campeonato e teve 2 títulos de campeonato revogados. Vários árbitros foram suspensos ou banidos do esporte e vários membros da máfia e apostadores foram presos. Um outro caso emblemático de corrupção envolveu a Federação Internacional de Futebol. Isso mesmo, a FIFA, organização responsável pelo futebol mundial. O escândalo foi desencadeado por uma investigação liderada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que resultou em acusações criminais contra vários dirigentes da FIFA e executivos de empresas de marketing esportivo. A investigação revelou uma série de esquemas de corrupção que envolveram subornos e propinas no valor de centenas de milhões de dólares. Dirigentes foram acusados de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e conspiração para corromper. O escândalo foi um grande golpe para a FIFA, que há muito tempo enfrentava críticas por sua falta de transparência e suspeitas de corrupção. O impacto do escândalo foi sentido em todo o mundo, com muitos fãs do futebol indignados com a ideia de que o jogo que amavam estava sendo manipulado por indivíduos corruptos em busca de enriquecimento pessoal. O escândalo levou a uma série de reformas na FIFA, incluindo a renúncia do então presidente da FIFA, Joseph Blatter, e a eleição de um novo presidente, Gianni Infantino. E eu poderia citar aqui inúmeros outros escândalos que abalaram o mundo do futebol. E como é possível perceber, muitos desses escândalos envolvem corrupção e apostas esportivas. As apostas esportivas têm uma longa história que remonta a pelo menos 2000 anos. Há relatos de que os antigos gregos apostavam em eventos atléticos, como as Olimpíadas, e os romanos também apostavam em corridas de cavalos e lutas de gladiadores. Durante a Idade Média, as apostas esportivas eram populares na Europa, com jogos como o futebol sendo frequentemente associados a apostas. No século XIX, as corridas de cavalos se tornaram uma forma popular de apostas, e os apostadores começaram a se organizar em grupos para formar sindicatos de apostas. Com o passar do tempo, as apostas esportivas foram se tornando mais sofisticadas e organizadas. Na década de 1920, as casas de apostas começaram a se tornar populares na Europa, e na década de 1930 surgiram as primeiras casas de apostas legalizadas no Reino Unido. No início do século XXI, as apostas esportivas passaram por uma grande transformação com a evolução da internet. As casas de apostas online se tornaram cada vez mais populares e os apostadores começaram a ter a opção de fazer apostas em uma ampla variedade de eventos esportivos em todo o mundo. Atualmente, as apostas esportivas são uma indústria multibilionária que abrange uma gama de esportes e eventos. A popularidade das apostas esportivas continua a crescer em todo o mundo, e muitos países estão considerando a legalização e a regulamentação da prática para gerar mais receita fiscal e proteger os jogadores. Ainda que as apostas esportivas possam trazer muitos benefícios, como entretenimento, geração de receita e oportunidade de emprego, a questão é se compensa, tendo em vista os riscos gravíssimos que podem provocar: manipulação de resultados, vício em jogos, corrupção, fraude são os principais riscos. Para minimizar esses riscos associados às apostas esportivas, é importante que o governo regulamente a indústria, promovendo a implementação de proteção aos jogadores. Além disso, é fundamental que as casas de apostas invistam em tecnologia e recursos
para detectar e prevenir exatamente manipulação de jogos e atividades fraudulentas. É importante ainda que os apostadores estejam cientes dos riscos associados às apostas esportivas e joguem de forma responsável e consciente. Atualmente, muitos times brasileiros são patrocinados por casas de apostas esportivas, porém geram pouca conscientização em apostar com sabedoria e cautela. Apostas esportivas, em particular as apostas em futebol, é um tema complexo e controverso. Ainda que já tenham ocorrido inúmeros escândalos de corrupção e manipulação de resultados, parece que nada foi feito para resolver isso. Pelo contrário, tudo indica um crescimento ainda maior de casos fraudulentos sendo descobertos. A integridade e a competitividade do futebol dependem de um jogo limpo e justo, e as apostas esportivas podem ameaçar essa integridade se não forem tratadas com cuidado, transparência e responsabilidade. Faça as suas apostas se quiser, mas compreenda os riscos. E cultive a esperança de que o futebol pode ser um lugar de competição saudável e leal, que há muitos anos não é. Meu nome é Bruno Brísida e nos vemos no próximo vídeo.